sei se terminou, não sei qual foi. Doutora, só para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer, acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcar, e eu disse que não abriria, porque nós tínhamos receio, inclusive, dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar, e falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar, então não veio da defesa e não nos ajuda em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, com o maior respeito das autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo a sua pergunta, quando a senhora me disse, a senhora abre o celular? Eu digo, tem coisas pessoais. A senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, sei lá, 20 minutos, as questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, já havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. Também a nossa própria estranheza quando soubemos disso durante a audiência subsequente, conversávamos exatamente sobre isso. Necessidade de apurarmos isso, porque não há tranquilidade nessa questão. Mas, enfim, é o nosso compromisso, obviamente, e também a nós. E aí, muito claramente, acho que posso falar também pela polícia, e certamente pelo gabinete do ministro Toffoli, a nenhum de nós interessa qualquer dessa divulgação. Aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Né? Claro. Todo mundo... Você fica ali pensando de onde sai essa informação, com quem você não pode mais conversar, ou qual é a medida adicional de proteção que nós temos. E isso, no nosso caso, especificamente do Ministério Público Federal, é um padrão e uma ordem que nós temos do Procurador-Geral da República. Todos nós sabemos que o doutor Bonet praticamente não deu entrevistas desde que assumiu na primeira gestão, e isso é uma preocupação muito grande da equipe, que não é para falar com ninguém. Então, assim, também para nós é uma situação de muito desconforto. Não tenho dúvida alguma. E falo em respeito a todos que estão aqui, as autoridades. Todo mundo é sério, todo mundo é responsável, todo mundo é... Mas o fato é, aconteceu. Para a defesa só atrapalha, quer dizer, para nós, e acho que talvez atrapalhe para todos, mas é bom que fique consignado, porque aconteceu. Eu me arrependi de ter pego o celular, porque eu falava, mas eu entrego o celular para a polícia para ver que da defesa isso não saiu. O Arcaro nem celular trouxe, que era para não ter o risco de nada. Então, e nós fomos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É lamentável e deve ser apurado, porque mexe com coisas importantes, com a vida de todos nós, eu não tenho dúvida. E conhecendo o doutor Guanê, eu tenho certeza que... Muito obrigado. Imagina. Acho que está... Só um minutinho. O meu está ligado? Tá. Uhum. Então, a gente vai proceder aqui à cariação com algumas perguntas. A intenção é que seja breve, de fato, com alguns elementos que foram identificados. Eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou passar o doutor Birajara conduzir a maior parte das perguntas, etc. Iniciando, houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Vorcaro, durante seu depoimento, diz que, a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores, seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente
chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o Especificamente. senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Mas quando se apresenta a carteira para comercialização, esse documento de origem também não faz parte do portfólio de documentos entregues à instituição que vai adquirir? Qual documento de origem? O originador do crédito da carteira, por exemplo. Eu não conheço no detalhe o procedimento da originação, mas eu acredito que quem fez a originação na ponta não é uma informação que está nos procedimentos, até onde eu entendo, não faz parte. A documentação não. Normalmente a gente recebe uma planilha com a lista de todos os créditos, CPF, data de originação, valor, taxa, todos esses parâmetros, órgão conveniado e um conjunto, uma amostra de contratos e de comprovantes de averbação. Essa informação. O risco no final é o cliente da ponta final. Então, quem originou, como eu falei inicialmente, não é relevante no processo de risco. E quando o senhor foi perguntado explicitamente, ou o senhor, a sua equipe, foi perguntado explicitamente em algum momento pelo BRB quem seriam as originadoras? Porque o senhor fala que já tinha falado desde o início, e o doutor Paulo Henrique ele vem aqui e nos traz a versão de que houve esse encaminhamento de uma pergunta específica para o senhor, né, para a sua equipe, de quem seriam os originadores daquelas carteiras que estavam sendo compradas ali no mês de janeiro, fevereiro, e que a resposta obtida é que elas teriam sido originadas pelo Banco Master. Então, houve, só para a gente poder esclarecer bem, e a resposta teria sido essa, é isso? Eu posso só colocar de uma maneira um pouco diferente. Na nossa visão, eram créditos originados pelo Master, vendidos em algum momento, que estavam sendo recomprados. E, nesse ponto específico, a gente seguiu comprando essas carteiras até abril. Mais ou menos do meio para o fim de abril, a gente, ao analisar alguns contratos, identificamos que tinha um padrão documental diferente. E, a partir daí, é que a gente começou a questionar quem eram os originadores específicos. E aí, ao longo do mês de maio, recebemos a informação de que eram créditos originados pela Tirreno. E, quando a gente fala originados pela Tirreno, não significa que foi a Tirreno que produziu o crédito. A Tirreno, na verdade, era uma consolidadora. A gente, logo depois, nesse mesmo pacote, recebeu a lista dos 20 correspondentes bancários que eram os originadores que submetiam a Tirreno e que dali subiam. Acho que em relação a esse ponto, as versões estão postas, né? Há um outro ponto que também bastante, aparentemente, controvertido, que diz respeito a substituições. A posição do senhor Vocaro foi bastante incisiva no sentido de que a operação foi liquidada com as substituições. Ou seja, que os créditos substituídos eles eram suficientes para, vamos chamar aqui, o ressarcimento do BRB em relação aos ativos originais. Não me parece que isso ficou claro na posição do senhor Paulo Henrique, tanto que fala de uma diferença. A
primeira pergunta é exatamente retomar essa posição. Os créditos substituídos, ou os créditos substitutos, digamos assim, os que entraram no lugar da carteira original, eles liquidaram, zeraram a operação, ou, por conta da diferença de modalidade, de risco maior, há ainda haveres por discutir? Sim, eu mencionei na minha fala que a gente negociou 100% da troca e ficou faltando, no momento que houve a liquidação, se eu não me engano, 1,4 ou 1,6 bi, que não tinha sido efetivamente trocado por questões de formalização que a gente não tinha terminado. Mas a gente tinha já, desde o início desse procedimento de troca, já prestado garantias que supriam ou superavam esse montante que não foi concluído, e não foi concluído por motivo da liquidação do banco e tudo que aconteceu. Acho que a gente disse as coisas de uma maneira diferente, mas que vai chegar na mesma conclusão. Ou seja, dos 12 bi 700, tinham sido substituídos 10 bi 200. Tinha 1 bilhão e 600 de treasuries em processo de liquidação e existiam 9 bilhões de garantias adicionais. Ou seja, E quando ele fala em processo de liquidação, já tinha sido feito um contrato de transferência para o BRB, mas o BRB não considerava que havia sido concluído a transação porque faltava questões formais, procedimentais de transferência. o cara crachá, né? A foto do momento, 10, 200 e pouco. Agora, a precificação desses 10 e 200, dada a diferença de liquidez e de característica dos títulos, isso pode ser considerado como firme, digamos assim? Ou esses valores ainda dependiam de algum tipo de validação dessa precificação? A gente tem várias categorias de ativos colocados aí. Então, nos créditos consignados, firme, não tem discussão de valor. Nos créditos pessoa jurídica, firme, não tem discussão de valor. Nos imóveis que tiveram, inclusive, avaliação de terceiros independentes, não tem discussão de valor. Tem uma parte que são ações de empresas. Essas ações de empresas estavam em processo de avaliação. Pode haver discussão de valor sobre isso aí. Os CRIs e os FDICs? Os CRIs e FDICs não tem discussão de valor. Pelo contrário, a gente passou com deságio do valor já, que era do book do próprio cheguei a Banco Master. O valor em relação a isso? Quem atribuiu o valor fomos nós. BRB. Nós colocamos 2 bilhões e 100 aproximadamente de deságio em relação a esses instrumentos, e em relação também aos imóveis houve uma diferença de valor significativa. Por isso que eu cheguei a comentar que tem entre 2,5 bi e 3 bi de reais, num valor abaixo do valor que estava registrado lá. E essa precificação foi feita pelo grupo interno do próprio BRB ou teve contratação? A parte de imóveis, avaliação independente, a parte de créditos é valor interno. Não tem muita discussão sobre isso. Nesses ativos que o senhor mencionou, por exemplo, a ação, o senhor tem como mensurar quantos por cento é dessa carteira? Quanto a precificação ainda está... O que estava pendente eram 800 milhões de precificação. Que é o que é relacionado a ações e esses ativos mais voláteis. São só ações. Só ações. O único item pendente de avaliação de preço eram as ações. Todos os outros, inclusive com deságio que foi considerado, o BRB não deve ter expectativa de mudar esses valores. Entrando um pouco mais na técnica, não sei se é pertinente, mas para cada um desses créditos a gente calcula uma perda específica, chamada de perda esperada. Em média, esses ativos deviam ter entre 10% e 15% de provisão no Master, e a gente colocou 30% em média de provisão no BRB, que é os 30% de deságio, que dá esses 2 bilhões e 100, que inclusive é matéria que foi fornecida ao Banco Central. Não sei se você lembra, a gente chegou a mandar uma planilha anexa para o Banco Central num dos ofícios, demonstrando essa diferença de deságio e de preço a favor do BRB. Em relação a esse ponto, acho que não estão postas as versões, acho que...
Doutor Adamec, o senhor tem mais sim, a algum questão da conta. apontamento? Não, a questão da conta. Ah, sim, é o extrato. O extrato, doutor Vorcaro, o senhor afirma que pagou, fez o pagamento pelas carteiras junto à Tirreno, os 6 bilhões, né? O senhor fala que é um extrato que reflete um valor de pagamento real pelos créditos que foram adquiridos junto àquela originadora. Na versão que nos foi aqui apresentada pelo senhor Paulo Henrique, acompanhado, né, e aí acompanhado pelo relatório do próprio Banco Central, aquele extrato foi apontado como um extrato contábil, enfim, tem um termo técnico, se eu me desculpe, e que não refletia a existência de saldo naquela conta. O senhor mantém a sua versão? Claro que eu mantenho. A gente fez uma conta transitória, a gente não registrou a venda, como eu disse. A gente não pagou nenhum real, eu mencionei isso claramente, a gente não foi pago nenhum real para Tirreno, mas sim, quando a gente recebeu os valores da venda, a gente deixou numa conta que era uma espécie de conta escrow, Então, que o era a senhor conta não reserva. pagou pelos créditos da Tirreno. O senhor está falando que não pagou. Não, a conta ficou numa conta escrow, né? Ah, O mas pagamento seria quando a gente transferisse da conta reserva ali, que era uma Mas conta então o senhor não remunerada. pagou nada pelos créditos, é isso? Não, não pagamos, a gente não Tá, chegou a você ter pagou? formato. Ah, não, você não pagou, então. Não paguei. Ah, não pagou. Ah, não, então pagou. é porque eu entendi que o senhor tinha falado que tinha Não, se pagado. eu falei isso, se eu dei a entender isso, foi tá. errado. Na verdade, uma das diligências que a gente mostra e que eu fui claro que a transação não se concretizou com a Tirreno foi que a gente não pagou nenhum real pelas Para carteiras. Tirreno. Então o senhor não pagou nada Nenhum mesmo pelos real créditos. para a Tirreno. A Tirreno não teve O senhor nem... só recebeu, então. gente E aí esses recebeu- 6 bilhões que o senhor iria pagar a Tirreno, o senhor ficou no banco. A gente ficou, né, e registrou nessa conta reserva, E aí que nessa era uma conta remunerada da Tirreno. E aí o senhor entrou, mas esse dinheiro continua, ficou no banco, então o senhor não Claro. devolveu para o BRB. Não, peraí, no recebimento nosso, ele entra para a reserva do banco e é registrado dentro de uma conta remunerada, que era conta de propriedade da Tirreno. No momento do desfazimento, troca da operação, a gente teve alguns modelos. A gente teve casos que a gente recomprou a carteira e pagou o BRB foi lá e comprou algum ativo, e teve casos que fez a troca. Não me lembro operacionalmente em quais os casos ocorreu isso, mas teve os dois modelos, né? Aí, de novo, a questão técnica, que talvez não esteja muito clara. A minha afirmação é de que não tinha dinheiro. Ou seja, existe um registro numa conta contábil, numa conta vinculada, mas aquilo não representa liquidez. Em que contexto foi feita essa pergunta para mim? Por que você não exerceu o direito de receber os 6,7 bi? É porque esse saldo contábil não representa liquidez imediatamente. Ou seja, verdade, não tinha existia uma o questão dinheiro em si o para que eu Você queria retirar o dinheiro tava sem prejudicar o Banco Master? Ou o senhor acha que eles não tinham caixa? não tinham o dinheiro concreto para isso. Eu ia causar uma quebra em sequência da Tirreno e do Master e afetar todo o processo de troca dos ativos no momento inicial do processo de troca. Para a gente lembrar, esse contrato foi assinado 25 ou 28 de maio com a Tirreno, ou seja, não tinha condição prática, fática, de exercer o direito imediato de pagamento. E o que eu estava explicando, Paulo, assim como o Master, o BRB e qualquer outro banco, inclusive os grandes, você tem os depósitos nas contas de cada cliente, mas a liquidez ela é um caixa reserva, ou seja, nenhum banco tem disponível a liquidez de todas as contas, de todos os investimentos que tem ali de liquidez imediata. Exato, porque da mesma forma que o senhor não reservou o dinheiro para pagar, não teria como fazer esse pagamento para o BRB, caso a Tirreno, se eu tivesse que pagar pelos créditos, o senhor também não teria. A gente, como eu disse, até o dia 17 de novembro, a gente honrou todos os pagamentos, todos os resgates do banco. Óbvio, com dificuldade, com planejamento, porque a gente estava vivendo um momento ali de crise de liquidez, mas, sim, a gente, no momento inicial, obviamente, quando a gente ainda estava em tratativa, existia o planejamento da fusão ou da aquisição do BRB, que estava adquirindo o Banco Master, mas, independente disso, assim como a gente honrou os outros pagamentos, e honramos, nesse caso, também com o BRB,
por meio da venda de outros ativos, a gente com certeza iria honrar. Até o dia 17 não existiu um cliente que pediu resgate ou que fez tinha algum compromisso do banco que não tenha sido honrado. E aí, Daniel, acho que tem uma coisa também, de novo, numa questão mais técnica, que é, você pode dar um ativo em dação de pagamento. Então, num caso concreto, a devolução do crédito, ou a recompra do crédito para o master poderia cumprir a obrigação dele de pagamento a terreno com a entrega do próprio crédito, sem movimentação Que é o que financeira. aconteceu ao final. Não, existia essa previsão contratual, mas o que existia era uma previsão de desconto daquilo que seria recebido. E, em tese, como que seria recebido? Deveria ter recebido, ser controlado, recebido pelo BRB, e aparentemente não houve esse saldo, não teve nem como a Tirreno fazer esse controle e ter essa compensação. Isso também eu entendi quando eu li o contrato, apesar de não ser técnica, mas, assim, como não houve movimentação financeira, né, isso também nem se observou. Veja, doutor, só para finalizar, entre março e novembro, a gente deu resgate de quase 10 bilhões de reais para clientes, para investidores que resgataram do banco. Ou seja, o banco estava operacional. O caso da Tirreno, o que aconteceu foi que a gente realmente foi pego de surpresa na questão de um desfazimento num volume grande. E aí sim entra uma questão comercial, de se combinar, de se planejar, de se programar ativos. Eu acho que tanto o Banco Master quanto o BRB foi diligente e conseguiu concluir a troca e a execução e a não concretização do negócio inicial com as carteiras, sem, como eu disse no começo e volto a afirmar, sem qualquer prejuízo para o BRB. Eu preciso só esperar o doutor Adamec voltar? Não precisa não? Pode, não precisa não? Então, eu agradeço a participação dos senhores nesse último ato. A defesa tem algum ponto específico que queira abrir para os doutores? A defesa não... Então, desculpa, mas, enfim, eu acho que é sempre bom abrir uma... Eventualmente pendente são as questões operacionais do retorno do seu vocário a São Paulo. Sim, aí eu até já expliquei qual foi a decisão do... Autorização para se permitir... sim, o ministro já deferiu que o senhor faça o pernoite na casa do senhor, já que o senhor tem uma residência aqui em Brasília, e amanhã vai ser feita vai ser comprada a passagem. Um pedido novo, eu estou, na verdade, por necessidade familiar, eu preciso voltar. Então, eu acabei estando com um voo que me leva a São Paulo. Então, eu já questionei o ministro se ele poderia ou não. O ministro já respondeu. Já? Sim. Ele disse que não pode ir no voo particular, que ele deve ficar aqui na casa dele e amanhã ele vai no voo de carreira junto com a escola. Obrigado. Então, está respondido. A gente vamos providenciar todo... Eu vou até já começar, a gente vai comprar as passagens e... Vamos fazer um ofício ao de cor, né? por André, Sim. comunicando ele e as providências cabíveis, tá bom? Tá ótimo, então. Tá. Obrigada. Doutor, o senhor tem mais algum aspecto? Pode encerrar, né? Então tá. Eu agradeço. Bom ano novo para todos. Obrigada, doutor.